Capítulo 16. Joseph Murphy. Hoje eu quero te levar para um lugar muito simples e muito poderoso. O modo como você se relaciona com as pessoas, por dentro. Porque existe uma parte em você que não discute, não argumenta, não filosofa. Ela registra, ela grava e depois reproduz. O seu subconsciente é como uma máquina gravadora. Ele recebe, com fidelidade absoluta, aquilo que você repete em pensamento, aquilo que você alimenta em sentimento, aquilo que você sustenta em silêncio. E, mais cedo ou mais tarde, ele devolve isso em forma de experiência, não como castigo, não como prêmio, mas como reflexo. E é por isso que existe um preceito tão antigo, tão direto, que atravessa gerações e continua vivo. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Só que existe um sentido externo e um sentido interno. O externo é o que todo mundo repete. Seja educado, seja gentil, seja correto. Mas o interno é onde tudo realmente acontece. Porque o seu subconsciente não responde apenas ao seu comportamento social. Ele responde ao que você pensa quando ninguém está vendo, ao que você sente quando ninguém está ouvindo. Então, o sentido interno do preceito é esse, bem íntimo. Assim como você deseja que os outros pensem de você, pense deles da mesma maneira. Assim como você deseja que os outros sintam a seu respeito, sinta a respeito deles da mesma maneira. Assim como você deseja que os outros se comportem com você, comporte-se com eles da mesma maneira. E eu sei que quando você ouve isso, pode surgir uma pequena resistência. Mas eu sou educado. Eu trato bem. Eu não faço mal a ninguém. Só que eu vou te perguntar com ternura, e por dentro. Porque você pode sorrir para alguém no trabalho e, minutos depois, por trás, alimentar crítica, ressentimento, ironia. Você pode ser cortês e, ao mesmo tempo, estar tomando veneno dentro da própria mente. E é isso que esses pensamentos negativos são. Venenos mentais. Eles roubam vitalidade, roubam entusiasmo, roubam força, roubam orientação e, sem você perceber, mergulham no seu subconsciente e começam a gerar dificuldades, confusões, doenças, obstáculos, como se o seu próprio mundo estivesse respondendo a um padrão invisível. O mais delicado é que, muitas vezes, você acha que está apenas reagindo ao que os outros fazem, mas, na verdade, você está imprimindo um roteiro, e o subconsciente, fiel, vai encenar. Então, enquanto você me ouve, começa só a observar. O que você tem gravado dentro de você sobre as pessoas? Porque quando você muda a gravação, muda a reprodução. Eu quero te mostrar a chave mestra para relações felizes. Uma chave tão simples que assusta e tão verdadeira que liberta. Existe uma frase no Evangelho que, quando você entende por dentro, vira uma chave mestra. Uma dessas chaves que não dependem do temperamento dos outros, nem da sorte de encontrar gente boa. Depende de você, do seu mundo interior. Ela diz: não julgueis, para que não sejais julgados. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Quando você escuta isso superficialmente, parece moralismo. Mas na verdade, é psicologia da alma. É lei mental. Julgar é pensar. Julgar é chegar a um veredicto interno. É decidir mentalmente quem o outro é. E aqui está o ponto que muda tudo. O pensamento que você tem sobre outra pessoa é o seu pensamento. É você que está pensando. E por isso, esse pensamento é criador, dentro do seu próprio universo. Você cria na sua experiência aquilo que você pensa e sente a respeito do outro. E existe algo ainda mais forte. A sugestão que você dá a outra pessoa, você dá a si mesmo também. Porque a sua mente é o meio criador. Quando você insiste em ver alguém como mesquinho, injusto, perigoso, falso, você está imprimindo isso no seu próprio subconsciente como realidade. E ele responde como realidade. Por isso, quando você conhece essa lei e entende como o subconsciente funciona, você começa a ter cuidado. Não cuidado tenso, cuidado amoroso. Você começa a vigiar o seu interior não por culpa, mas por sabedoria. Porque no fundo não é sobre deixar o outro em paz. É sobre deixar você em paz. E eu gosto dessa parte.
Esses versículos falam da emancipação do homem. Como assim? Porque se o que está te prendendo é o modo como você reage, o modo como você julga, o modo como você grava, então a liberdade está aqui, em mudar a medida. E é isso que eu quero que você perceba agora. A medida com que você mede o mundo é a medida com que você vive o mundo. Você pode passar a vida toda dizendo, as pessoas são isso, ou as pessoas são aquilo. Mas sem perceber você está dizendo, a minha vida será isso, ou a minha vida será aquilo. E talvez por anos você tenha se perguntado por que certas situações se repetem. Por que certos conflitos voltam? Por que sempre aparece o mesmo tipo de pessoa? E a resposta, muitas vezes, é silenciosa. Porque a gravação interior ainda é a mesma. Eu quero te mostrar como essa lei funciona na prática. De um jeito quase inevitável, o bem que você faz volta. E o mal que você alimenta também volta. Não como ameaça. Como existe uma justiça silenciosa na mente. Não aquela justiça barulhenta das discussões, nem a justiça das acusações. Uma justiça interna. Uma lei. O bem que você faz aos outros volta na mesma medida. E o mal também volta. Pela lei da sua própria mente. Se um homem engana e ilude outro, ele está, na verdade, enganando a si mesmo. Porque o sentimento de culpa e a intenção de prejuízo ficam registrados no subconsciente. E esse registro, cedo ou tarde, chama de volta o mesmo tipo de prejuízo. Talvez de outro modo, talvez por outra via. Mas volta porque a mente não deixa pontas soltas. E aqui eu quero que você entenda uma coisa muito importante sobre o subconsciente. Ele é impessoal e imutável. Ele não escolhe favoritos. Não respeita filiação religiosa, nem posição social, nem boas intenções que não viraram prática interna. Ele não é compassivo nem vingativo. Ele apenas responde ao que foi gravado. Então, quando você pensa, sente ou age em relação aos outros, isso volta. E, por favor, não transforma isso em medo. Não é para você viver desconfiado, rígido, paranoico com os próprios pensamentos. É para viver lúcido, porque a lucidez te devolve o controle. Agora eu quero que você pare um instante e se observe com delicadeza. Como você reage às pessoas, às notícias, às conversas, às opiniões diferentes, aos acontecimentos do dia. Porque não faz diferença nenhuma se todo mundo está errado e você é o único certo. Se aquilo te perturba, o mal é seu. Não no sentido de culpa, mas no sentido de posse. É seu, porque está acontecendo dentro de você. É a sua emoção roubando a sua paz. E isso importa muito, porque a paz é o terreno fértil do subconsciente. Quando você perde paz, você perde domínio. E é por isso que uma das maiores curas que alguém pode receber não é mudar o mundo. É mudar a reação, mudar a resposta interna. Eu vou te contar um caso simples, quase cotidiano. Um homem que adoecia, não por causa dos fatos, mas por causa do modo como reagia às manchetes de jornal. E quando ele entendeu isso, não foi só a mente que mudou. O corpo também mudou. Uma mulher me escreveu sobre o marido. Ela dizia que ele ficava com raiva toda vez que lia o que certo colunista escrevia no jornal. Não era uma irritação pequena. Era aquele tipo de raiva que você engole, mas que continua queimando por dentro. E essa raiva, repetida, acumulada, reprimida, acabou virando doença no corpo. Ele desenvolveu úlceras sangrentas. E o médico recomendou algo que, às vezes, soa estranho para quem não entende a mente: recondicionamento emocional. Eu convidei esse homem para conversar e expliquei a ele a maneira como a mente funciona. Mostrei com calma que ele estava sendo emocionalmente imaturo, porque ele se enfurecia quando alguém escrevia algo de que ele discordava. E eu disse algo simples e libertador. Aquele jornalista tinha liberdade para expressar o que pensava, e ele, se quisesse, também tinha liberdade para escrever uma carta ao jornal discordando. Ele podia discordar sem ser desagradável, sem se destruir por dentro. Porque, no fundo, nunca é o que uma pessoa diz ou faz que te afeta. O que importa é a sua reação ao que é dito ou feito. Eu vi algo mudar nele naquele instante. Foi como se ele percebesse: eu estou entregando meu corpo como campo de batalha para uma opinião escrita. E quando essa ficha caiu, isso já foi, por si, uma cura. Depois, com um pouco de prática, ele começou a dominar os acessos de raiva matutinos. Ele passou a ler o jornal
E, em vez de se incendiar, ele ria de si mesmo, e também do que o colunista escrevia. As palavras não tinham mais poder sobre ele. E sabe o que aconteceu? As úlceras desapareceram. Não porque o colunista mudou, não porque o mundo ficou mais do jeito dele, mas porque ele recuperou equilíbrio e serenidade emocional. Agora eu quero que você sinta o peso disso na sua própria vida. O quanto você tem deixado manchetes, comentários, opiniões, atitudes roubarem a sua paz, porque cada vez que você reage com ódio, você está gravando ódio. Cada vez que você reage com desprezo, você grava desprezo. E o subconsciente, fiel, reproduz. Eu vou te contar outro caso, ainda mais íntimo. Uma jovem que dizia abertamente: odeio as mulheres, mas gosto dos homens. E sem perceber, ela criava exatamente o ambiente que a ferida dela esperava encontrar. Uma secretária particular veio até mim bastante amargurada. Ela dizia que as moças do escritório murmuravam sobre ela, espalhavam mentiras, criticavam. E em algum ponto da conversa, ela soltou uma frase que parecia até normal para ela, mas que era uma confissão do subconsciente. Odeio as mulheres, mas gosto dos homens. E enquanto ela dizia isso, eu observei o tom, a maneira, a vibração. Ela falava com as moças sob suas ordens num tom arrogante, imperioso, irritado. Havia pomposidade. E mesmo que ela não percebesse, as pessoas percebiam, porque seres humanos são sensíveis, às vezes tão sensíveis quanto animais. Você já viu um cachorro reagir ferozmente quando sente medo ou ódio em alguém? Ele não precisa de palavras. Ele capta a vibração. Muitos homens e mulheres indisciplinados captam do mesmo modo. Eles não sabem explicar, mas reagem. Então eu perguntei com cuidado, e eu te pergunto também: se todas as pessoas ao seu redor te irritam, será que não existe algum padrão subconsciente seu projetando inquietação, aborrecimento, mal-estar? Eu sugeri a ela a prática da oração, não como ritual, mas como reeducação da mente. Porque quando ela começasse a se identificar com valores espirituais, a afirmar verdades de vida, a voz e as maneiras mudariam. E o ódio, esse veneno, desapareceria. Ela ficou surpresa ao saber que o ódio transparece em palavras, ações, até na escrita. O ódio tem um cheiro. Ele vaza. Então ela instituiu uma oração padrão, praticada regularmente no escritório. E era algo assim, simples e direto. Penso, falo e ajo com amor, tranquilidade e paz. Agora irradio amor, paz, tolerância e bondade para todas as jovens que me criticam e falam mal de mim. Fixo meus pensamentos em paz, harmonia e boa vontade para com todas. A inteligência criadora orienta-me, dirige-me e guia-me em todos os meus caminhos. Percebe? Ela não estava tentando vencer as outras. Ela estava mudando a gravação. E a prática transformou a vida dela. As críticas cessaram. As moças tornaram-se cooperativas e amigas. E ela descobriu uma verdade que, quando você aceita, muda tudo. Não há ninguém a mudar, senão eu mesma. Eu quero te mostrar esse mesmo princípio em uma situação que muita gente vive em silêncio. O atrito com um superior, um chefe, um gerente. E como a fala interior pode bloquear uma promoção por anos, sem que a pessoa entenda o porquê. Um vendedor me procurou um dia. Ele estava cansado. 10 anos na companhia. Vendas excelentes, maiores que as dos outros homens do território. E ainda assim, nada de promoção. Nada de reconhecimento. Ele tinha uma explicação pronta. O gerente de vendas não gosta de mim. É injusto. Nas reuniões me trata com rudeza. Ridiculariza minhas sugestões. Enquanto ele falava, eu conseguia sentir a tensão acumulada. E eu disse com calma, algo que não era contra ele, era a favor da liberdade dele. Grande parte disso está dentro de você. Porque o conceito e a crença que ele tinha sobre o superior ajustavam a reação do superior. A medida mental dele sobre o gerente era mesquinho e rabugento. E ele estava impregnado de amargura e hostilidade. E aqui está a parte que, quando você reconhece, você se enxerga. A caminho do trabalho, ele mantinha uma conversa vigorosa consigo mesmo, cheia de críticas, argumentos, recriminações, denúncias contra o gerente. Tudo isso era silencioso, mas não era inofensivo, porque o subconsciente registra a intenção, registra o clima, registra a vibração.
E a mente, sendo criadora, devolve. Eu expliquei a ele que essa fala interior era destrutiva. Não apenas porque transmitia hostilidade ao superior, mas porque criava distúrbios pessoais, físicos e emocionais. Era como ele se envenenar todos os dias e depois pedir ao mundo que o tratasse bem. Então ele começou a orar com frequência, de um jeito que devolvia responsabilidade e poder a ele mesmo. Sou o único que pensa em meu universo. Sou responsável por tudo o que penso sobre meu chefe. Recuso-me a permitir que qualquer pessoa, lugar ou fato tenha o poder de irritar-me e perturbar-me. Desejo riqueza, sucesso, paz de espírito e felicidade para o meu chefe. Desejo-lhe sinceramente bem. E ele repetia isso em voz tranquila, pausada, com sentimento, porque não é a repetição mecânica que imprime, é a repetição sentida. Eu ensinei também o uso de imagens mentais antes de dormir. Ele devia imaginar o gerente cumprimentando-o, elogiando o excelente trabalho, sorrindo, apertando a mão dele. Ele fez um cinema mental, noite após noite, e a tela era o subconsciente. Gradualmente a impressão se gravou, e a expressão se manifestou. Pouco depois, o gerente chamou-o a São Francisco, cumprimentou-o pelo sucesso e deu-lhe o cargo de gerente de divisão, com aumento de salário e 100 pessoas sob suas ordens. Quando ele mudou o conceito, o outro reagiu de acordo. Eu quero te levar para um ponto ainda mais essencial, o que é, de verdade, amadurecer emocionalmente. E porque ninguém pode te irritar sem a sua permissão. Eu vou te dizer uma coisa que, quando você aceita, muda a vida. Ninguém pode realmente aborrecer você, a menos que você permita. Eu sei que isso pode soar duro no começo, porque a mente consciente quer apontar para fora. Mas ele fez isso, mas ela disse aquilo. Mas é injusto. E sim, talvez seja mesmo. Só que a irritação não nasce no outro. Ela nasce no seu processo mental. Para você ficar com raiva, por exemplo, você passa por estágios internos. Primeiro, você pensa no que foi dito. Depois, decide ficar com raiva e gera a emoção. Depois, resolve agir. E talvez retruque. Tudo isso se desenvolve dentro de você. Pensamento, emoção, reação, ação. E quando você se torna emocionalmente amadurecido, você não responde negativamente às críticas e ressentimentos dos outros. Porque se você responde, você desce ao mesmo estado vibratório. Você entra na atmosfera negativa do outro. Você vira parte do clima que te adoece. O amadurecimento emocional é isso, não ser arrastado. É se identificar com o seu objetivo na vida. É não permitir que pessoa, lugar ou coisa te desviem do seu senso interior de paz, tranquilidade e saúde radiante. E agora, eu quero suavizar ainda mais o tom, porque isso não é uma lição moral. É um caminho para viver leve. Quando você aprende a escolher a sua resposta, você deixa de ser prisioneiro de pequenos gatilhos. E começa a andar no mundo com mais dignidade interior. E sabe o que sustenta isso por dentro? Amor. Não um amor romântico, mas o amor como compreensão, boa vontade e respeito pela divindade no outro. Eu vou te mostrar o significado desse amor nas relações humanas e como ele se torna um poder real que muda o modo como as pessoas reagem a você, sem você precisar forçar nada. Amor. Quando a gente escuta essa palavra, muita gente pensa logo em romance, em emoção forte, em alguém específico. Mas aqui, dentro do universo deste capítulo, amor é outra coisa. Amor é uma atitude mental. É um estado do ser. É uma disposição íntima de ver a vida e as pessoas a partir de um lugar mais alto. E é por isso que o amor cura relações humanas. Não porque ele faz o outro virar bonzinho, mas porque ele muda você primeiro. E quando você muda o estado interno, você muda a mensagem silenciosa que você transmite. Você muda a vibração. Você muda o que o seu subconsciente está imprimindo como expectativa. Muita gente vive pedindo: quero respeito. Quero que me tratem bem. Quero paz. Mas por dentro, a pessoa está sempre pronta para a guerra. Ela conversa consigo mesma como quem ensaia uma briga. Ela imagina respostas ácidas. Ela repete cenas de ofensa. Ela alimenta um tribunal interno que condena todo mundo. E então, ela recebe um mundo que parece brigar de volta. O amor, aqui, é a decisão de sair desse tribunal. É dizer:
Eu não vou mais medir as pessoas pela minha ferida. Eu não vou mais reagir com veneno. Eu escolho ver a presença divina no outro, mesmo que eu discorde. E isso não é ingenuidade. É inteligência, porque você protege o seu próprio subconsciente. Quando você sente boa vontade, você grava boa vontade. E o subconsciente começa a criar encontros diferentes, respostas diferentes, oportunidades diferentes. Não porque o mundo virou mágico, mas porque você saiu do padrão antigo que atraía conflito. E existe uma frase que eu gosto muito. Amor é a resposta para a falta de amor. Não é brigar com o ódio, é dissolvê-lo. Eu quero te mostrar como essa mudança interna pode acontecer de um jeito muito prático, sem ficar moralista. A forma de oração que te faz irradiar harmonia para os outros e, ao mesmo tempo, te libertar do peso de esperar que eles mudem primeiro. Existe um jeito de orar que não tem rigidez. É quase como um ato de higiene interna. Você não está tentando convencer Deus. Você não está tentando mandar no mundo. Você está reorganizando a sua própria mente. E isso muda tudo, especialmente nas relações. Quando você decide de verdade que vai parar de reagir com amargura, você pode começar com uma prática simples: irradiar. Irradiar é pensar e sentir o bem para o outro, e fazer isso sem cinismo, sem sarcasmo, sem tá bom então, porque o subconsciente percebe o tom. Ele sente se é verdadeiro. Você pode fazer assim, em silêncio, quando alguém te irritar. Eu te abençoo. Eu desejo paz, harmonia e felicidade para você. Eu desejo sucesso, saúde e boa vontade. A presença divina em mim saúda a presença divina em você. Isso não é para virar uma frase bonita, é para ser um estado. E é aqui que algo precioso acontece. Ao abençoar o outro, você se abençoa, porque o pensamento de paz passa pela sua mente primeiro. Ele toca o seu coração primeiro. Ele grava em você primeiro. Então você começa a perceber que a oração não é só pedido. É direção. É educação interior. E ao longo do tempo, a sua linguagem muda, o seu tom muda, o seu olhar muda. E as pessoas, sem entender, começam a responder de outro jeito. Às vezes, elas ficam menos agressivas. Às vezes, elas se aproximam. Às vezes, elas simplesmente saem do seu caminho. E isso também é harmonia. Porque harmonia não significa todo mundo me ama. Harmonia significa eu não estou mais em guerra. E agora eu quero te levar para um ponto ainda mais delicado. Porque em muitos casos, o maior conflito não está com colegas, nem com chefes. Está dentro de casa. Está com a pessoa que você ama, ou deveria amar. A gente entra na parte mais íntima, o casamento, o lar. E a maneira como o subconsciente registra palavras ditas no calor do momento, e depois transforma isso em distância, silêncio, separação. Quando a gente fala de casamento, eu quero que você ouça com o coração aberto, porque muitas vezes o lar vira o lugar onde a pessoa mais se descuida da mente. Ela se contém na rua, mas em casa ela solta, ela descarrega, ela fala sem pensar. Ela joga palavras como se fossem pequenas pedras. E o subconsciente registra. A vida conjugal não se destrói num único dia. Ela vai sendo corroída por hábitos mentais. Crítica constante, sarcasmo, comparação, ressentimento escondido. Frases repetidas que parecem bobas, mas vão cavando um buraco. E existe algo que eu quero que você perceba. O divórcio mental vem antes do divórcio legal. Quando uma pessoa começa a imaginar o outro como inimigo, quando começa a repetir internamente, ele não presta, ela me atrapalha, ele sempre estraga tudo, ela é fria, ele é egoísta, isso vira uma sugestão constante. E o subconsciente transforma essa sugestão em clima, em comportamento, em reação, em distância. E então o casal começa a viver na mesma casa como se fossem duas ilhas. Talvez você conheça esse silêncio. Aquele silêncio que não é paz, é separação. Agora, eu não estou dizendo isso para te assustar. Eu estou dizendo para te devolver poder. Porque se o divórcio começa na mente, a reconciliação também começa na mente. E a reconciliação não começa exigindo que o outro mude. Ela começa você mudando o conceito mental que tem sobre o outro. Você começa a ver no outro a presença divina, a dignidade, a possibilidade de harmonia, mesmo que hoje pareça distante.
mesmo que hoje pareça difícil. Porque o subconsciente responde a imagens. Ele responde a ideias fixas. Ele responde ao sentimento predominante. Eu vou te mostrar como usar isso para restaurar paz no lar. Como dormir sem ressentimento. Como apagar a cena de conflito antes que ela vire um filme repetido. E como reconstruir, dentro de você, a imagem de um casamento em harmonia. Se existe um hábito que pode salvar muitas relações, ele é simples. Não durma com ressentimento. Eu sei que isso nem sempre é fácil. Às vezes, a ferida parece grande demais. Às vezes, a discussão ainda está quente. Às vezes, você sente que, se ceder, estará aceitando injustiça. Mas aqui a questão não é quem venceu a discussão. É o que você vai gravar no seu subconsciente antes de adormecer. Porque o que você leva para o sono, você leva para a oficina secreta da mente. Se você dorme repetindo a cena, revivendo a briga, preparando o próximo ataque, imaginando o pior do outro, você não está descansando. Você está imprimindo. E, durante a noite, o subconsciente trabalha em cima desse molde. Por isso, antes de dormir, você pode fazer algo que parece pequeno, mas é profundo. Reescrever a cena. Não é fingir que nada aconteceu. É escolher a imagem que você quer alimentar. É escolher a impressão que você quer deixar. Você pode fechar os olhos e imaginar um momento de paz com a pessoa. Um olhar mais suave. Um tom mais calmo. Uma conversa curta, respeitosa. Você pode imaginar as palavras que gostaria de ter dito. Você pode imaginar o outro respondendo com mais compreensão. Você cria internamente o equivalente mental da harmonia. E você pode orar assim, bem baixinho, sem esforço. Desejo paz e bem para nós dois. Eu escolho perdoar. Eu escolho ser guiado pela inteligência divina. Eu escolho harmonia no meu lar. Quando você faz isso, você começa a plantar no subconsciente uma nova direção. E com o tempo, isso aparece em atitudes espontâneas. Um pedido de desculpas mais fácil. Uma resposta menos defensiva. Um gesto simples que quebra o ciclo. É assim que o amor se torna prático, mudando o ciclo. E agora, para fechar esse capítulo com a força certa, eu quero te lembrar do que ele está te ensinando. No fundo, relações humanas são um espelho do seu mundo interior. Quando você muda o interior, o exterior se reorganiza. Eu vou amarrar tudo com clareza e te conduzir para a ponte. O capítulo 17. E um convite para você continuar essa jornada de transformação. Deixa eu fechar este capítulo bem perto de você, como quem segura a sua mão por um instante. O que você viu aqui não é uma técnica. É uma lei da mente. Uma lei de vida. O seu subconsciente registra o que você pensa e sente sobre os outros. E ele devolve isso como experiência. Por isso, a medida com que você mede as pessoas é a medida com que você vive. O julgamento que você sustenta é o clima que você habita. A crítica que você alimenta é o veneno que você bebe. Mas a boa notícia, a grande notícia, é que você pode mudar a gravação. Você não precisa ser prisioneiro das suas reações. Você não precisa ser carregado pela raiva do mundo, pela grosseria de alguém, pela injustiça de uma situação. Você pode escolher a sua resposta interna. Você pode decidir não permitir que pessoa, lugar ou coisa roubem a sua paz. E quando você faz isso, você amadurece emocionalmente. Você sai do estado de criança ferida e entra no estado de alma consciente, calma, firme, guiada. Você percebe que amor não é fraqueza. Amor é poder. Amor é compreensão. Amor é boa vontade. Amor é ver a presença divina no outro. E ao fazer isso, proteger a presença divina em você. Se você quer relações humanas melhores, comece pelo seu diálogo interior. Pela fala secreta que você tem consigo mesmo sobre as pessoas. E quando surgir tensão, ore, abençoe, irradie. Reescreva a cena antes de dormir. Plante paz no lugar onde antes você plantava conflito. Porque quando você planta paz, você colhe paz. E no próximo capítulo, o capítulo 17, nós vamos seguir ainda mais fundo e abrir outra porta essencial dessa mesma jornada. Se essa narração falou com você, faz uma coisa simples agora. Ouve novamente antes de dormir, deixa essas ideias assentarem no seu subconsciente. E compartilha com alguém que vive cansado de brigar por dentro.
E se você quiser continuar comigo, vem para o capítulo 17.